Boa tarde a todas e todos, colegas deputadas e deputados do Estado de Pernambuco, bem como as pessoas que nos acompanham aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, presencialmente ou virtualmente pela nossa transmissão. O tema que me traz à tribuna nesse grande expediente é o mesmo tema que acabou de trazer o deputado que me antecedeu, o deputado João Paulo. Mas eu não poderia deixar de vir aqui. Fiz questão de sair de casa, deixar Jorge, vim até aqui para fazer um pronunciamento diante dos fatos que aconteceram no nosso país no dia de ontem. Ontem, domingo, dia 24 de março, 6 anos e 10 dias que nós estávamos perguntando: quem mandou matar Marielle Franco e por quê? Quem havia mandado matar Marielle e o seu motorista Anderson Gomes? E quais os porquês do que nós chamamos de feminicídio político? É um termo novo que foi cunhado e usado há alguns anos, porque o feminicídio ele visa eliminar o outro, exterminar o outro, e é um crime de ódio. A morte de Marielle visava silenciar as vozes que Marielle trazia. Marielle era um corpo plural e diverso que trazia no seu corpo político várias vozes, plurais e diversas. Mulher negra, mulher bissexual, favelada, cria da favela da Maré. Marielle, defensora de direitos humanos. Durante 10 anos, Marielle atuou na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, um estado que tem um poder paralelo, um dos estados do Brasil, onde os índices de violência são muito alarmantes e as milícias têm atuado em amplos territórios e entrado em várias áreas, inclusive na política. A milícia elege vereador no Rio de Janeiro, a milícia elege deputado no Rio de Janeiro, deputado estadual, deputado federal. A milícia no Rio de Janeiro indica conselheiro para o Tribunal de Contas. A milícia do Rio de Janeiro elegeu o presidente da República, o presidente Bolsonaro. A milícia no Rio de Janeiro mostra como o Estado e a segurança pública precisam ser tratados de maneira diferente. E mostra a fragilidade da democracia que nós vivemos. Desde o dia 14 de março do ano de 2018, que a democracia sofreu um golpe severo. Os tiros que atravessaram o corpo de Marielle atravessaram a nossa democracia, que não está completa antes de se ter todas as respostas. Quem mandou matar Marielle e o porquê? Nós sabíamos que quem executou não respondia por si. Ontem, algumas dessas perguntas foram respondidas. Eu acredito que como uma teia. Algumas dessas perguntas foram respondidas. Apareceram os mandantes. Não foi surpresa para ninguém o envolvimento dos irmãos Brazão. Ali, representantes da política em territórios dominados por milícias no Rio de Janeiro, que chegaram à Câmara de Vereadores, ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso mostra um pouco como isso é forte naquele estado, infelizmente não só no Rio. Para surpresa geral, inclusive da própria família de Marielle, bem como da sua viúva, a vereadora do Rio de Janeiro, Mônica Benício,
O envolvimento do chefe da Polícia Civil causou surpresa e estranheza. Hoje circulou pelo país inteiro uma imagem. A imagem da falência do nosso Estado, da falência de algumas instituições do Estado brasileiro. É uma imagem de 2018, que está a dona Marinete, a mãe de Marielle, sentada entre as duas pessoas acusadas pela polícia de serem os autores intelectuais do crime da sua filha. Marcelo Freixo, muito amigo de Marielle, à época deputado pelo PSOL, falou ontem que também ficou estarrecido, porque no momento que ele foi chamado, enquanto o corpo de Marielle ainda estava no carro, ele ligou para o chefe da Polícia Civil. No momento que o crime aconteceu, que inclusive pediu para que ele recebesse a família no dia seguinte, e assim ele o fez. Olhou nos olhos da mãe de Marielle, do pai de Marielle, da irmã de Marielle, que hoje é ministra do governo Lula, Aniele Franco, e prometeu solucionar aquele caso. Um caso de cinismo e perversidade sem tamanho, inclusive, vocês acreditam, pasmem, o mesmo virou autor de um livro sobre o caso da morte de Marielle Franco. Um livro cujo título é Quem Mandou Matar Marielle? E ele, o próprio autor, um dos mandantes desse crime bárbaro, que fere a democracia e mostra a fragilidade da democracia brasileira. Marielle atuava no campo dos direitos humanos por muitos anos, na pauta da segurança pública por muitos anos. E na sua última fala, na tribuna da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, Marielle fazia a seguinte pergunta: quantos mais vão ter que morrer para que essa guerra acabe? Quantos mais vão ter que morrer para que essa guerra acabe? Ela se referia a mais uma morte de um adolescente de 14 anos numa operação policial de uma bala supostamente perdida, entre aspas, mas se sempre encontra o alvo. Ele é preto, pobre e periférico. Porque é comum que as polícias elas entrem nos territórios periféricos, nas favelas e morros desse país inteiro e elas confundam. Confundam uma furadeira com uma arma, confundam um guarda-chuva com espingarda, mas uma coisa elas não confundem: a cor dessas pessoas, e são todas elas pretas. Era sobre isso que Marielle estava falando na sua última fala, quando ela foi por diversas vezes interrompida. E naquelas interrupções foi incomodando, e Marielle ela bate firme na tribuna e diz: não silenciem a voz de uma vereadora eleita. Eu não serei silenciada. 3 dias depois, Marielle foi assassinada. E daquela morte, muitas sementes de Marielle brotaram. Marielle trazia como símbolo um girassol. E aquele girassol se multiplicou por um pedido de justiça por Marielle Franco, por Anderson Gomes, não só no país, mas no mundo inteiro. 14 de março de 2018, nós saímos daqui da Câmara de Vereadores da cidade do Recife, do outro lado da praça, várias câmaras de vereadores. Local onde Marielle ocupava no Rio de Janeiro foram os lugares de reunião para a saída do ato. E eu lembro que naquele momento muitas mulheres desconhecidas se abraçavam, chorando e perguntando por quê? Quantas mais vão ter que morrer para que essa guerra acabe? Eu ouço agora a parte do meu colega de bancada, o deputado. Deputada, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por estar trazendo um tema bastante atual. Ontem, nós acompanhamos em todas as
os canais de imprensa do Brasil, né, as principais redes sociais, foi a discussão e a notícia do dia, e eu acredito que vai se perdurar aí por uns dias, que realmente foi um crime bárbaro que aconteceu com a vereadora Marielle. E eu gostaria de vir aqui à tribuna, vir aqui ao microfone de à parte, para fazer uma cobrança, aproveitar o discurso de Vossa Excelência também, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, que nós temos um crime aqui em Pernambuco, que é o do Cabo Albércio, que já fazem 2 anos também que se estende, e Albércio, inclusive, seria vereador da cidade do Recife se estivesse vivo, né? Porque ele era primeiro suplente e o segundo suplente, inclusive, já assumiu a cadeira de vereador, né, por uma questão de justiça, com a queda de 2 vereadores por conta das cotas femininas. E até agora, em Pernambuco, não há, na verdade, um posicionamento da Polícia Civil, dos órgãos de segurança, no contexto a quem matou Albércio Carlos e por quê. Então, a mesma pergunta que se faz no caso de Marielle, nós estamos fazendo aqui em Pernambuco, sobretudo nós, policiais e bombeiros militares, porque Albércio era presidente da Associação de Cabo Soldado, estava no mandato, né, de presidente da Associação de Cabo Soldados, era primeiro suplente de vereador, inclusive foi candidato a deputado federal também, e teve 48 mil votos na eleição que nós dobramos juntos, ele candidato a deputado federal e eu candidato a deputado estadual. Então eu gostaria de aproveitar o discurso de Vossa Excelência, certo? E fazer a mesma pergunta aqui no estado de Pernambuco: quem matou Albércio Carlos e por que matou Albércio Carlos, né? Então, essa minha fala na tarde de hoje, aproveitando, né, a linha do seu discurso, cobrando justiça. A família também cobra justiça. Recentemente nós tivemos uma entrevista com a viúva e com os filhos também, que não tem nenhuma informação da Civil, que nada é repassado para a família, para o pessoal da associação. Então, aproveitar o microfone à parte, fazer essa cobrança também aos órgãos de segurança, e sobretudo a Polícia Civil do estado de Pernambuco, sobre quem matou Albércio Carlos e por quê. Agradeço. Obrigada, deputado Joel da Harpa. Importante que a gente possa responder às perguntas, porque o Brasil, infelizmente, lidera os índices, e Pernambuco não está longe disso, do número de crimes não solucionados, que se inicia, se instaura o processo e a investigação no final, o relatório é inconclusivo. Isso é o debate mais profundo, é o debate da segurança pública, passando pelo estado de Pernambuco, num debate de maneira mais profunda de enfrentar. Para que isso não se repita e não aconteça, a gente precisa de uma política firme de segurança pública no estado de Pernambuco. E parece que isso não tem acontecido, não tem se consolidado, não por aqui. Eu ouço agora o deputado Júnior Técio. Oi, Som. Deputada, o vosso discurso, ele, como o deputado Joel falou, desperta outras linhas de ação. E, graças a Deus, esse crime horrível foi elucidado, já tem mandantes presos, graças a Deus por isso. Isso fala de todos nós, né? A gente fala aqui, vai contra interesses, contra ideologias, e precisamos ter a nossa segurança resguardada. Infelizmente, Marielle não teve, e foi esse caso aí tão conturbado, tão triste. Mas aí a gente pergunta, nesse momento, como é que ficou o caso de Adélio Bispo? Quem foi que bancou ele? Quem foi que deu toda a guarida lá para ele esfaquear o nosso presidente Bolsonaro? Anos se passam e ninguém fala sobre isso. Então, esse momento é para a gente registrar também um apelo para que esse caso seja esclarecido e a justiça seja feita. Obrigado. Obrigada, deputado. Na verdade, essa pergunta de quem mandou matar e por quê, ela caberia em inúmeros casos. E o caso de Marielle Franco,
ele não é mais um dos inúmeros e dos milhares, ele traz particularidades muito sensíveis para tudo aquilo que Marielle representava. E eu acredito que apontar os mandantes, inclusive o mesmo chefe de polícia, foi o delegado à época de um emblemático assassinato, o do pedreiro Amarildo. E claro, o envolvimento com a corrupção no caso Marielle vai abrir várias camadas de inúmeras investigações que foram conduzidas por aquela delegacia no Rio de Janeiro de outros casos. O caso de Marielle, ele não se encerra ontem, apontando os mandantes. Muitos desdobramentos ainda serão feitos a partir daquelas prisões que foram feitas ontem. No caso que Vossa Excelência citou, de Adélio, é questionável, inclusive, se aconteceu ou não aquela facada. Então é bom elucidar mesmo, porque pairou sobre mim, eu confesso a Vossa Excelência, pairou sobre mim essa dúvida. Então circulou fotos por aí da barriga do ex-presidente Bolsonaro, se aquela cicatriz era uma facada, se não era. De fato, se pudesse voltar o tempo, realmente a gente sabe que aquela facada ela entrou para a história, porque ela vitimizou e fez o pior deputado da história desse país, que passou mais de 20 anos deputado federal e não aprovou nem 3 leis, deputado. Vossa Excelência, em um ano aqui, garanto que já aprovou mais. Em um ano de deputado, você quase 30 anos, uma atuação pífia. Levou o pior deputado, que era um vexame em programa de televisão, a virar presidente desse país. Que rumo o Brasil tomou? Foram 4 anos nefastos. 4 anos, inclusive, que a família de Marielle Franco pediu para que esse crime não fosse federalizado, porque tinha medo da condução da Polícia Federal no governo de Bolsonaro. A Polícia Federal que interceptou ônibus para que o nosso povo do Nordeste não fosse lá votar e eleger o melhor presidente da história do nosso país, o presidente Lula. Nós viramos essa página, nós viramos esse jogo, porque Marielle, ela não morreu em vão. Marielle é semente por justiça, por igualdade. Marielle é semente por um mundo que seja mais digno para todas as pessoas. Por todas as vozes de cada periferia desse país. O pedido de justiça por Marielle ecoa por um mundo mais justo e igualitário para todas e todos. Como lema que Marielle trazia, Ubuntu. Uma palavra do Yorubá, da cultura africana, que diz: eu sou porque nós somos. O reconhecimento de que Marielle era, porque outras vieram antes dela e outras virão. Marielle é, foi e será para nós um exemplo e uma semente a ser plantada e a florescer em mentes e em corações que lutem por uma democracia plena no nosso país. Eu ouço com muito prazer o meu colega de bancada, nosso nobre deputado José Patriota. Boa tarde, senhoras e senhores, cumprimentando os membros da mesa, a querida Dani, demais parlamentares aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero aqui, com uma certa satisfação, Dani, ainda incompleta, pela elucidação de algo muito importante nesse capítulo, em mais um capítulo da história de Marielle, que é exatamente a descoberta dos mandantes. Espero que não tenha sido nada fake, que a história das delações e a identificação e a atuação da Polícia Federal nesse caso e em outros casos, precisamos reconhecer, né, o empenho de uma polícia que tem falhas, onde tem a mão do ser humano, isso existe,
uma polícia que, vez por outra, é questionada, mas que, sem dúvida, é uma polícia que, majoritariamente, é profissional, né? Que dificilmente ela tem uma base de informações, de cruzamentos, que fica difícil dizer que não é, para contestar os inquéritos, a disposição, inclusive, de mexer com interesses poderosíssimos, tanto gente do poder econômico, na maioria, né, e também da área política, né, que, não tendo argumentos, muitas vezes contestando a democracia, usa a violência para a eliminação do ser humano. A falta de argumentos leva ao desespero, a falta de razão e a prática da ilegalidade, ou seja, o não respeito à legislação em vigor. E eu lamento quando um membro do Poder Legislativo, em qualquer esfera, esteja envolvido, né, citado nesse tipo de situação, porque ali tem um representante do povo, e esse representante, de uma certa forma, essa prática atinge a todos nós na medida que somos representantes e leva à descrença da política, da boa política. Não é um bom exemplo. Então, eu concordo, Dani, com toda a sua afirmação, a narrativa com muita segurança, porque você também é mulher e sabe como é difícil contestar os poderosos, defender a democracia e enfrentar todo tipo de preconceito de toda a natureza contra as mulheres deste país. Então, eu acho que muita gente queria passar a ideia que já estava elucidado, que o executor estava preso, mas a resposta a essa pergunta, repetidamente, ela começa a chegar, a aparecer, né? Dos mandantes, quem executou sabe exatamente disso, que passou não sei quantos anos preso, sem abrir a boca para dizer quem de fato são os mandantes ou contratantes. Então, a partir de agora, muita coisa vai ser revelada. Isso nos dá esperança que a nossa democracia, apesar de todos os ataques, está viva, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, o Congresso Nacional, o Poder Executivo de uma maneira geral, funcionando. Então, aqui, Dani, é motivo de registro essa etapa que começa, né, a desvendar esse crime bárbaro contra Marielle, e quando a gente vai ver, pode estar no pano de fundo a ocupação de terras irregulares, o avanço a qualquer custo por cima de famílias pobres, né, para se enriquecer a qualquer custo. Há uma sinalização muito forte também desse interesse que está no jogo. E ela, naturalmente, que lutava por justiça social, por igualdade, por respeito às pessoas, foi alvo de um processo, né, que está aí sendo revelado a cada dia. Agora, também devo dizer que todo e qualquer tipo de violência tem que ser combatido, seja contra a mulher ou contra os homens. Na medida que os nossos colegas levantam outros nomes, é preciso que isso seja exposto à sociedade e seja apurado do mesmo jeito, não é? Em relação ao Adélio, eu fico só admirado porque o presidente, que foi a vítima, né, que se coloca como uma vítima desse processo de agressão, teve toda a oportunidade, com a Polícia Federal mais próxima dele, né, de fazer as apurações, e toda a apuração chegava a nada praticamente. Então, se essa apuração não é esclarecedora, é justo e merecido que seja apurado, não só dele, até porque deixa de ser uma briga política para ser, né, uma discussão policial e judiciária. Né? Então, é muito bom que se esclareça a dele e outros, inclusive policiais ou vítimas da violência física, que perderam a vida trabalhando em benefício da sociedade. Então, é importante, sim, que haja apuração, e é importante que os segmentos mais próximos, a nossa sociedade
é dividida em muitas categorias e segmentos, né, insistam na apuração e principalmente de um membro do sistema de justiça, do sistema de polícia. Quer dizer, é natural que se apure até com mais rigor, porque tem mais instrumentos, ferramentas, né? O movimento corporativista é muito forte. Então, por que não aprofundar? Venha de onde vier os ataques, venha de onde vier os mandantes. Então, o que está na pauta é a discussão Marielle, e é por isso que eu venho aqui, Dani, trazer o meu abraço a todos aqueles que insistiram na luta, que não desistiram, né? E agora tem o começo do esclarecimento dos mandantes, sobretudo. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, nobre deputado. Incorporo integralmente a parte de Vossa Excelência, dizendo que justamente o policial civil, o delegado Rivaldo, que ele represente uma exceção na polícia. Sabemos que tem bons policiais em todas as polícias civis, militares, e é sobre esse policial e essa segurança pública que a gente deve perseguir. Mas era um crime que se contava com a impunidade. Tanto é, concluindo a minha fala, que o tiro realmente saiu pela culatra, porque o próprio Brazão, que existia o desejo da não federalização para que não saísse do domínio dali, do controle daquele chefe de polícia, que foi indicado, vamos lembrar, que foi indicado à época, uma relação com o coronel Braga Neto, que foi o candidato a vice-presidente na última eleição do presidente Bolsonaro. O Braga Neto indicou quem seria o coronel dali, da região da intervenção no Rio de Janeiro, que indicou o nome dele para chefe da polícia, mesmo tendo sido alertado que não era muito prudente, que ele estava sendo investigado por outras coisas. E justamente o desejo de não federalizar é para deixar ali, nesse domínio corrupto, a elucidação desse crime. Mas foi o fato do Brazão ter sido eleito deputado federal. Na verdade, ele assume como deputado federal, como suplente, e o fato dele ser deputado federal e ter foro privilegiado leva o crime justamente para o Superior Tribunal, que foi quem enfrentou, de fato, quem determinou a prisão dos envolvidos. Eu encerro a minha fala dizendo que o pedido de justiça por Marielle, ele seguirá ecoando. Nós começamos ontem a desatar mais alguns nós de um crime bárbaro, violento, que apagou um dos sorrisos mais bonitos que eu já tive a oportunidade de ver. Era aquela pessoa que onde chegava não passava despercebida. Um sorriso largo, um coração gigante, de um corpo político plural e diverso, de muitas vozes que não se calarão. Assim como Marielle nunca se calou, nós não seremos interrompidas ou silenciadas. Marielle, presente ontem, hoje e sempre. Obrigada.